todos! Hoje o nosso bate-papo será com a Kelly e nós vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta da comunicação não violenta. Oi, Kelly! Oiê! Boa noite! Boa noite! Que delícia! Vinícius, que prazer! Aceitou meu convite, convidei o Vinícius essa semana, eu disse: venha para nossa live que tu vai aproveitar. Querido! Coisa boa quando as pessoas dizem sim para os convites da vida, né, Karina? Essas lives são uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouco mais a quantidade de ferramentas que a gente tem à disposição hoje, né, Kelly, para nos ajudar no nosso autoconhecimento. Então, e tem mesmo. Tem sim, eu estou muito feliz que tu tá aqui, Vinícius. Ai, querido, coisa delícia. Oi, Aline. Oi, Tati também, querida. Gente, então, para quem não me conhece, eu sou a Karina Oleksiuk, terapeuta transpessoal, criadora e facilitadora da Jornada do Alto Amor, que é um percurso feminino para mulheres interessadas em melhorar a autoestima. E na jornada, entre outras ferramentas, eu cito a comunicação não violenta. Na nossa conversa ontem, né, Kelly, eu te comentei sobre esse fator que interfere na autoestima feminina, que é muitas vezes quando a mulher se dá conta que ela não consegue se relacionar bem dentro da própria família, seja com seus filhos, seja com seu marido. Então este é um fator emocional que mexe bastante com a autoestima feminina, que deixa as mulheres muitas vezes frustradas, se sentindo culpadas. Então eu gostaria que tu te apresentasse pra gente e eu vou te fazer a primeira pergunta. Ai, coisa boa! Eu super agradeço o seu convite. Responder quem a gente é nunca é uma pergunta fácil, né? Não. Porque nós somos tantos eus, mas um dos eus que eu posso apresentar hoje é o meu eu desse meu trabalho, que é ser uma especialista em bem viver. E dentro disso, eu trago algumas bagagens. Conhecimentos em comunicação não violenta, disciplina positiva, access consciousness, programação neurolinguística. E para que tudo isso? Porque eu acredito bem nisso que tu falou. A importância de nos relacionarmos bem conosco e com aqueles que coabitam os espaços em que andamos, a casa, o trabalho, a vizinhança. Então eu me defino como uma pessoa que acredita que viver bem é possível, embora desafiador. Sim. Então, além do Vinícius, eu tenho hoje aqui a Rosane e a Zumara, essas duas mulheres queridas, maravilhosas, que fazem parte da Jornada do Alto Amor 2, e foi também pensando nelas que eu te chamei aqui hoje, porque a gente vai entrar num assunto que é a relação pais e filhos adolescentes. É lasqueira, né? Eu tô com uma entrando na adolescência, precisa focar, estudar e enfrentar. Então, Kelly, a primeira pergunta que eu te faço, a Suzane também, da nossa jornada aqui, mais uma, nessa situação aí, pais e filhos. Kelly, a comunicação não violenta, assim, muito resumidamente, ela fala de sentimentos e necessidades. Então, eu gostaria que tu explicitasse um pouquinho mais isso pra gente. Ah, isso é muito lindo. Sabe aquele nosso filho adolescente que faz tudo que os colegas fazem? Pinta o cabelo como os colegas, usa o mesmo tênis que os colegas. A necessidade de aceitação do nosso filho adolescente é gigantesca. E é isso que a comunicação não violenta nos diz. Para estarmos atentos ao que o outro precisa e que muitas vezes ele precisa, mas nem sabe que precisa. Uma outra necessidade muito grande de um filho adolescente é inclusão. Então ele pode se associar a amigos que a gente não julga tão bacana, mas os amigos o incluíram. E essa necessidade de inclusão é muito grande. Eu vejo também que às vezes um dos problemas com filhos adolescentes é eles não levam a vida a sério.
mas talvez o meu filho adolescente tenha uma necessidade de diversão e de riso muito alta. E para mim, que já quero que ele vá para a vida adulta, isso está errado. E junto dessas necessidades, eclodem, explodem sentimentos. E os sentimentos são coisas que a gente às vezes nem sabe que sente, porque não fomos educados para tal. E a lindeza do mundo moderno é que cada vez mais a gente começa a ir ao encontro desses sentimentos e ver que eles nos habitam, desde a raiva, ao ódio, ao amor, à chateação, à frustração, e que todos eles são bem-vindos. O nosso problema é quando a gente olha para o nosso filho, seja ele criança, seja ele um filho adolescente, e não aceita que ele esteja bravo. Para que brabo? Para quê? Para que com raiva? Tu tem tudo, a vida te dá tudo. E a gente esquece que os sentimentos nos habitam e neles também. E mais ainda neles, que estão experimentando o que é viver com compaixão, com frustração, com alegria, com frieza, com inconsequência. Então, a comunicação não violenta, muito antes do que uma ferramenta de comunicação, ela é uma ideia de vida que nos convida a ter um olhar compassivo e amoroso para as pessoas que estão ao nosso lado, porque assim como eu, ela tem necessidades. E essas necessidades, por exemplo, essa necessidade de apreciação de um adolescente. Se eu sou uma mãe muito crítica, muito rígida, e eu não consigo apreciar o mínimo movimento do meu filho, ele vai eclodir em sentimentos como irritação, culpa, chateação, constrangimento. Então, as necessidades, quando atendidas, geram sentimentos. Então, se a minha necessidade de parceria no meu casamento, por exemplo, ela existe, eu vou me sentir agraciada, satisfeita, confiante, feliz. Mas se essa minha necessidade de parceria não existe, eu posso eclodir em ciúmes, em raiva, em tristeza. Então, a comunicação não violenta é algo que nos chama para olhar o outro e para nos olhar também. Eu sou muito suspeita, Karina, porque para mim é quase assim, antes e depois da comunicação não violenta, o modo como eu encaro a vida, como eu me comunico, sabe? Para mim é uma delícia a comunicação não violenta. Sim, sim. Mas é algo bastante complexo, né, Kelly, para gente que não aprendeu isso. Porque a gente não aprendeu nem mesmo a entender os nossos próprios sentimentos. Eu comentava contigo ontem, na nossa pré-conversa, que o ano passado, quando a gente teve um workshop aqui em Imbituba com o Jefferson, que vocês conhecem, inclusive, ficou muito evidente no nosso grupo, éramos em mais ou menos 20 pessoas, que muitas vezes nós não sabíamos nem diferenciar as emoções entre elas. Então, às vezes, a gente nem sabe dizer o que a gente está sentindo. Se é raiva, se é frustração, se é mágoa, se é tristeza. Então, é como se a gente estivesse engatinhando, né? Se a gente se abre para essa ferramenta, estivéssemos engatinhando no beabá, digamos assim, novamente da comunicação. Eu sempre falo assim, é tão engraçado porque a gente fala desde a barriga da mãe e fala com palavras desde 1 aninho e meio, 2 aninhos, 3 aninhos, mas a gente não consegue realmente explicitar o que vai na nossa alma, porque a comunicação é ensinada. Nós aprendemos com as pessoas. Então, se os meus modelos não aprenderam, hoje a gente tem que estar aqui num bate-papo na internet para se desconstruir e entender que talvez, e eu te disse ontem, uma das coisas mais sérias que eu acho é o que nós, mães e pais, falamos, que é a frase: eu já te falei 1000 vezes e parece que tu não me escuta. Eu já falei, o que será que eu falo inglês? Eu falo grego? Realmente, nós não sabemos falar a língua que conecta. Nós temos uma linguagem que
que não conecta. É um desafio, realmente é um desafio desconstruir o que eu entendo por até uma certa organização frasal de palavras, porque essa nossa organização de frases, nós aqui do Sul, as nossas frases são muito tu é isso, tu é aquilo. Com Quem tá por aqui que fala você. Com o dedinho, você é isso. E o convite é que a frase se torne eu isso, eu sinto isso, eu entendo isso. Mas a nossa comunicação, ela vai para o outro. E essa comunicação que vai para o outro, ela procura culpados e inocentes. Ela não estabelece essa ponte de irmos e voltarmos. Ela meio que quer atirar coisa no outro para dizer que ele está certo ou que está errado. Mas é possível, Karina, a gente se desconstruir e se montar de novo. Sim, sim. E dentro desse mesmo tema, né, falando sobre pais e adolescentes, tu me comentavas ontem sobre essa disputa de poder que começa a existir dentro de casa, né? A partir do momento em que esse ser que antes era uma criança começa a se perceber mais adulto, né? Dentro das suas vontades, querendo muitas vezes, né, disputar no grito o poder com o pai e com a mãe, né? Então, tu me falaste que pela disciplina positiva, uma das formas seria fazer perguntas curiosas. Então, como que é isso? É lindo! O que é fazer pergunta curiosa? A Juanita, que está aqui no Materna Valley, perguntou o que precisamos fazer para desconstruir essa comunicação violenta. Fazer perguntas. Desconstruir uma comunicação pode começar por isso. Nós somos muito mais explicativos, orientadores, aconselhadores do que questionadores. E nessa disputa de poder, nós pais nos achamos muito mais que os nossos filhos. Então a gente é que diz o que tem que fazer, que momento tem que ser feito, por que sim e por que não. E esquecemos de distribuir o poder. Porque achamos que quando a gente distribui o poder, vai virar bagunça. E não vira bagunça. Quando eu incluo o outro na necessidade que ele tem de conhecer e ser conhecido, de ver e ser visto, de confiarem nele, quando eu incluo as necessidades dele na relação, as coisas fluem melhor. Essa disputa de poder que chega na adolescência é porque o adolescente, ele quer mostrar que ele tem opinião. Aqui a necessidade dele, dessa inclusão, dessa autenticidade, às vezes ela pode chegar com um tom de agressividade e dizer, não vou fazer. Não, agora não. Porque faz parte dessa individuação que ele passa. O problema, Karina, para mim, é quando um pai e uma mãe, não vou chamar de desce ao mesmo nível, porque daí a gente colocaria o adolescente num nível, né, ruim. Mas é quando esquece que alguém é o adulto da relação. E quando vê, tá batendo boca de igual para igual com a outra pessoa que tem menos estrada, menos entendimento, menos capacidade. A gente, ontem mesmo eu atendia no fórum uma família de adolescente e lá num dado momento, depois de 4 horas de atendimento, o pai me disse assim, tu tens razão mesmo. Ela só tem um corpo grande e parece uma adulta, mas ela é uma adolescente e às vezes ainda é uma criança. É isso mesmo. A gente olha para um corpo, por um semblante grande assim, e pensa que tudo cresceu junto. Não cresceu. O adulto somos nós. É nós que temos que entender que não precisa disputar poder, que tem que fazer perguntas curiosas. E as perguntas curiosas, elas são curiosas de entrar no mundo do outro. O que tu precisa agora? Como está sendo isso para ti? Quer conversar sobre isso? O que, Karina, não é uma pergunta curiosa? Falar por quê. Por que tu faz assim? Por que tu anda desse jeito? Por quê? Olha, o porquê ele já sai assim, né? Nem por quê? Ele sai com uma coisa ruim, né? Porque não faz parte de perguntas curiosas. O porquê ele já dá um asco na gente. E se for um adolescente da pá virada, ele já vai dizer porque eu quis. E ainda, né?
pode dar até de ombros pra gente. Então, perguntas curiosas é querer entender um pouquinho mais do que o teu filho tá passando, o que ele tá sentindo, o que ele tá entendendo. Sim, sim. E me falavas também sobre a necessidade dos pais serem firmes e gentis. Essa é de uma lindeza tamanha, porque quando eu sou firme e eu sou gentil, eu entendo que na minha frente está um outro ser humano carregado de necessidades e de sentimentos. E que a minha firmeza entende que se eu não estiver ali para baralhar ele, para auxiliar, ele ainda não tem capacidade para fazer tudo isso. A firmeza parte de mim. O que as famílias têm um pouco se perdido é entregado para uma criança de 8 anos, entregado para um de 13 anos, total domínio de escolhas e de vivências que não está preparado para tal. Acreditando, as pessoas hoje acreditam que as crianças e os adolescentes são mega power, eles são, mas isso não significa que eu não tenha que ser firme e dizer, até aqui você vai, e daqui para lá, não, porque esse é o papel do adulto. Só que por trás de ser firme, algumas pessoas não sustentam a cara feia do filho te achar chata, do filho implicar contigo, porque tem uma necessidade de ser agraciado por esse filho, uma necessidade que o filho aceite. Talvez venha aí, Karina, do que tu fala, uma autoestima um pouquinho prejudicada. E aí não consegue que por 10 minutos o filho diga, tu é na cabeça, mesmo que ele não fale, né? Que ele te olhe com cara feia. Tá tudo bem, porque esse é o meu papel. Esse é o dever da maternagem e é o dever da paternagem. Saber dizer sim, saber dizer não. E o que é a gentileza? A gentileza é entender que eu preciso me respeitar, que eu preciso também me acolher nas minhas necessidades, também preciso me respeitar nos meus sentimentos e fazer isso com o meu filho. Entender que uma criança muito cansada, ela está gritando porque ela tem uma necessidade de sono, de descanso, de alimento, mas que ela não dá conta de te explicar, porque ainda não tem todos os sistemas prontos. E eu, sendo gentil, eu olho para essa criança e eu não digo para ela que ela é teimosa, que ela é chorona, que ela é chata. Eu vou além na minha gentileza e vou olhar o que aquele ser humaninho está passando. Então, firmeza e gentileza, eu gosto de dizer assim, é quase um mantra. Eu, Kellen, sou firme, sou gentil. Sou firme, sou gentil. Para que eu não vá só para a gentileza, que vira um tom de permissividade, e nem só para a firmeza, que vira uma coisa de autoridade e de controle daquele outro ser humano, que o meu papel é desenvolver e não castrar e não mimar. Desenvolver. Ai, que frase bonita, até eu gostei, cara. Como aplicar essa gentileza comigo e com eles nesta situação? Ai, que frase boa! Sabe o que, Juanita? Dentro do nosso cérebro, os neurônios espelhos fazem os filhos repetirem os nossos comportamentos. Então, naquele dia que a gente tá num azedume do cão, eles vão estar num azedume do cão também. Até porque energeticamente isso acaba, os campos acabam se conectando, né? A energia vai, né, Karina? A energia, ela chega antes do que o nosso corpo físico. Então, eu tô abrindo a porta fisicamente, mas a minha energia já entrou e já contaminou o meu ambiente. Eu gosto de dizer o seguinte, se tá sem paciência, se tá assim, ó, na beira de estourar, diz, gente, me deu um piriri que eu vou pro banheiro, fica um pouquinho no banheiro, fecha a porta, respira, se acalma, lava o rosto, lava as mãos, faz uma oração, faz um mantra, grita, pula, soca e depois sai. Se acalma primeiro num espaço que é só teu. E não é nada feio falar para os filhos.
Olha, gente, hoje eu tô com a macaca, tô que não me aguento, preciso de 10 minutos para me recompor. Eu digo para os meus filhos isso, gente, hoje eu tô muito louca. Vocês me dá um tempo aí, porque senão eu vou matar uns 2, 3, 4 aqui nessa casa, não vai ser bonita a coisa. E eles já estão acostumados a serem gentis comigo e a entenderem. Às vezes eu digo, ai, gente, hoje meu trabalho me cansou, preciso de um tempinho para mim. Essa é a honestidade da vida. Eu vejo, Karina, que às vezes as mães querem fingir clareza, firmeza, lindeza, e esquecem de mostrar que tem raiva, ódio, amargura, rancor, mas que estão tentando lidar com isso. Hoje eu tô brava, mas eu tô tentando lidar com isso. E eu te peço, até se a criança não sabe as horas ainda, até o reloginho chegar lá naquele lugar, mostrar o horário, contar com ela, dizer, assiste mais um desenho, quando acabar esse desenho, eu retorno. E sabe, Kelly, isso que tu estás dizendo é muito importante. Eu tô com 51 anos e eu acho que faz mais ou menos uns 5, talvez um pouco mais, que eu vi meu pai contando uma situação de fragilidade, por exemplo, da vida dele, e no momento que ele contava aquilo, ele chorou. E eu lembro como foi importante para mim, nós estávamos no restaurante, estávamos eu e o meu irmão mais novo, passarmos por aquela situação e olharmos para o nosso pai numa posição vulnerável, até porque o meu pai é uma pessoa muito disposta até hoje, ele tem 81 anos, uma pessoa que tem essa tendência a se mostrar sempre forte, ele resolve tudo, ele faz tudo sozinho, ele não precisa de ninguém. E essa postura dele fez com que nós muitas vezes achássemos que ele não precisa de nada, porque ele dá conta sozinho. E eu vejo o quanto foi importante vê-lo num momento vulnerável. Então isso que tu fala que a mãe ou que o pai, eles querem se mostrar sabedores de tudo, levam para o filho uma imagem errônea. Errônea. E faço o link aqui aí com aquele tema que trouxeste ontem da individuação, né? Dessa importância do pai e da mãe se mostrarem para os filhos como seres que vão além de um pai e de uma mãe. Dos papéis. Dos papéis, isso. Se mostrar como gente que faz coisa errada, gente que pede desculpas, gente que cai e levanta, gente que chora como teu pai fez agora aos teus 51 anos. E sem dúvida nenhuma, esse lugar que a gente se coloca de pai e de mãe, ele é um lugar de uma importância. Nós agora adultos, né? Precisamos dos nossos pais para uma série. Não precisamos, mas estamos conectados a eles, né? Só que antes de eu estar plenamente conectada ao meu papel de mãe, eu preciso estar conectada ao meu eu, a Kelly. E a entender que tem momentos que eu não preciso ser mãe. E tá tudo bem, porque eu também tenho uma responsabilidade com o serzinho que eu sou. Porque senão a vida gira só em torno desse papel que é ser mãe. E aí quando o filho é adolescente e começa a se virar sozinho, quando o filho cresce mais um pouco, tem 20 e poucos anos e não te liga, e não te esquece do Dia das Mães, não liga no teu aniversário, o que a gente fala? Ingrato, tudo que eu fiz para ele. Mas um filho não te pediu para ser mãe 24 horas por dia, ele queria até que tu tivesse uma folga desse teu papel, assim, e que tu fosse mulher, esposa, amiga, trabalhadora, e curtisse tudo isso que tu vive, sem esperar demais dos outros em relação a isso, mas esperar bastante de si. O que eu posso fazer hoje que eu sou mãe? Aqui acabou e daqui a pouco começa. E isso não tem a ver com deixar de amar ou amar menos, porque o amor tá lá, tá no nosso coração. É o papel que a gente se veste. E o papel que a gente se veste, que são os rótulos que a gente vai falar em comunicação não violenta, eles podem nos aprisionar
Sim. Se eu tenho um entendimento de que mãe é total entrega, é total dedicação, eu vou sufocar as outras pessoas, fazendo tudo por eles e não fazendo por mim. E os rótulos, essas ideias de encontrar quem é a pessoa por trás do rótulo, a gente faz para os filhos também. Além de fazer para nós, eu sou uma mãe muito preocupada, Deus o livre se não me avisa. É um rótulo que tu comprou. Será que ele de fato é verdadeiro? Será que de fato ele é necessário? Ou tu podia ser um pouquinho mais cuca fresca? Uma mãe que diz, ok, meus filhos vão com as deusas, com Deus, com o universo, com sei lá eu quem que a gente acredita. E eu vou dormir o meu sono, porque o meu corpo precisa descansar. E eu me desvisto do papel de mãe, deixo ali do lado. Quando ele for necessário, eu vou lá e, ok, agora vamos ser mãe. Mas só que fazer essa separação, ela traz culpa, ela traz tristeza, ela traz chateação, mas tem que aprender a se desfazer disso. E o que a gente também coloca para os filhos são essas coisas. Filho precisa ser assim e filho precisa ser assado. A gente não deixa o nosso filho experimentar para ele o que é ser filho. Longe das expectativas que eu tenho do que é ser filho. Talvez para o meu filho, ser filho é de um jeito. Mas eu digo assim, nós e os nossos minhocários, essas minhocas gigantes que habitam aqui, a gente quer que os outros executem papéis que saíram das nossas minhocas que a gente está criando ao longo da vida, alimentando as minhoquinhas, elas crescem, nascem, morrem e vem outras minhoquinhas no lugar. E o outro só queria ser filho do jeito dele. A minha amiga só quer ser mãe do jeito dela, que não é o meu jeito. E esse convite para a gente olhar a humanidade para os outros é arrancar esses rótulos e dizer: cada um executa essas funções na vida do seu jeito, encontrando o seu jeito. Mas encontrar o seu jeito requer que eu esteja na minha presença e não só indo na busca dos outros. Sim, com certeza. E eu escutava esses tempos um vídeo do Léo Freiman, que é um psicólogo brasileiro, que trata bastante com adolescentes. E ele comentava que atualmente a adolescência, o período da adolescência é visto para as mulheres até os 30 anos e os homens até os 35. Então isso mudou bastante, né? Se a gente lembrasse, eu lembro, por exemplo, dos meus pais, minha mãe com 20 anos já estava casada, a irmã dela com 18 já tinha filhos. Então, como é para os pais hoje em dia lidar com estes filhos adolescentes que chegam lá pelos seus 25, 30, 35 ainda estão em casa? E daí já veio na minha cabeça aquela frase: eu na tua idade. Ah, essa frase é pavorosa, né? Adolescente detesta essa frase. Eu na tua idade já fazia isso ou aquilo. Os tempos, sim, eles são outros. Mas também a gente não pode se apegar a uma ideia de que, bom, então a adolescência vai até os 30, eu vou ficar com essa guria agarrada até os 30 anos. A gente pode experimentar que ele seja adolescente lá na casa dele e eu aqui na minha casa, longe das minhas asas, para que ele alce os voos dele com as alças dele. E a gente percebe mesmo que essa adolescência ela está se prolongando, né? Os jovens de hoje têm um movimento diferente de viver a vida. E é por isso que nós pais temos que nos despir um pouco das expectativas que nós temos sobre a vida que é do outro, a vida que é do nosso filho. Mas eu também entendo, Karina, que a gente tem que ter uma preservação da nossa saúde mental. E se em algum momento precisar dizer, meu filho, ok, tu mora comigo há 29 anos, mas agora deu. Agora eu preciso voltar a viver sozinha. Tá ok também, porque embora ser pai e ser mãe seja um contrato de prestação de serviços a longo prazo, e a gente está prestando serviço a longo prazo, esse contrato ele tem que ter umas cláusulas para que eu não descuide de mim, para que eu não me perca vivendo a vida que é do outro, fazendo coisas
pelo outro. E esse mistério que é cuidar de um filho adolescente requer que a gente esteja muito centrado. Que objetivos eu tenho para minha vida, que escolhas eu faço, o que vai me completar, para que não esqueçamos que antes de cuidar deles, eu tenho que estar bem, fortalecida, gostosa, linda, maravilhosa, feliz. Porque aí a minha entrega, ela é muito mais iluminada. Quando eu tô de boas no meu espaço, o que eu entrego para os meus filhos é muito melhor, é muito mais lindo, é muito mais verdadeiro. Mas baixando as nossas expectativas e lembrando quem é o cidadãozinho, quem é o ser humano que eu quero entregar para o mundo. Que habilidades eu posso ajudar o meu filho a construir. E ontem, quando tu me contava umas coisas do tipo, a gente não consegue deixar de lavar a louça para o filho, arrumar a cama do filho que tem 21, 22 anos. Que habilidades eu não enxergo no meu filho? Que ideias eu tenho que ele não é capaz de pagar as suas próprias contas e eu pago, né? Não sei se tu quer falar alguma coisa. Sim, sim. Eu lembrava também da nossa conversa e ia justamente entrar nesse ponto agora, como é importante que os pais e as mães, mas o nosso público aqui é muito mais feminino, né? E é o público que eu atendo, são as queixas que eu escuto das mães a respeito de como é difícil lidar com esses pequenos adultos dentro de casa que não colaboram, por exemplo, na rotina da casa, né? E que esse ano que a gente está passando de pandemia, isso está muito mais evidente, porque todo mundo está mais dentro de casa. Então, é desumano para essa mãe ter que arcar com todas as tarefas da casa. Por que não fazer com que as pessoas que vivem juntas auxiliem? E de que forma dizer isso, Kelly? Porque às vezes parece que a mãe, muitas vezes pelo fato dela não trabalhar fora, ela se sente na obrigação de fazer tudo em casa. De fazer tudo. Tem algumas coisas que são bem difíceis para nós mesmo, e uma delas é dizer não. Dizer não, não farei, não quero. E antes tem que consultar dentro do coração da gente, assim, ó. Por que eu não quero mais arrumar a cama dele? É porque eu quero brigar com ele ou é porque eu quero um pouco mais de tempo para mim? E dentro da comunicação não violenta, a gente entende a necessidade de saber fazer pedidos, de deixar claro para os outros o que eu necessito, o que eu gostaria que estivesse acontecendo, como eu estou entendendo as coisas. Nós, mulheres, às vezes, a gente quer muito que os outros adivinhem. Imagina, não viram que eu tinha que lavar a louça? Daí eu vou lá e lavo. Estão vendo que eu estou exausta? Não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. E sabe por que ninguém está vendo que tu está exausta? Tu nunca fez ninguém ver que tu estava exausta. Tu sempre deu conta de tudo. Só que daí a exaustão vai subindo, subindo, e uma hora ela estoura, que nem uma boca de bueiro, e vem tudo aquela graxeira para cima. É no dia a dia dizer, pessoal, hoje eu não tenho condições de lavar a louça. Se alguém quiser lavar, sinta-se à vontade. Se não, amanhã, lava. E faz isso de novo. E faz isso de novo e diz, não, hoje eu não vou lavar o banheiro. Hoje eu não vou dobrar roupa. E insiste em mostrar para os outros o teu valor. Agora, se tu não se dá valor, os outros não vão dar. Sim. Porque não é papel dos outros me valorizar. O primeiro papel, eu me valorizo. Eu passei a pandemia sem fazer as unhas. Cá estou eu, de unhas pintadas. E semana passada pintei de vermelho, coisa mais linda aquele vermelho. E eu disse, gente, essa semana não lavarei as louças desta casa. E
parecer, meu Deus, que abusada, não vai lavar a louça. Eu lavei os meses inteiros, claro, eles me ajudam, porque trabalhamos para isso. Mas eu preciso dizer para os outros isso. Eu não vou esperar que o meu marido, ou a Manuela, ou o Bruno vejam, ai, a mãe pintou a unha, vamos lavar a louça para não sair o esmalte da mãe. Eu disse isso. E também no mês passado eu falei, eu sempre faço umas aulas do Vida, que eu chamo todo sábado de manhã, 9h45. E eu contei para as pessoas que eu falei para o Gustavo, que é o meu marido. Ai, eu quero tanto ganhar um café da manhã. Tu pode me dar um café da manhã? Pode ser esse final de semana, semana que vem. Eu falei para ele o carinho que eu estava precisando, o que eu estava querendo. Levou, sei lá quantos dias, ele chegou com um café preto e uma coisinha bem simples. Foi o que ele pôde fazer, porque ele me ouviu falar. Mas a gente faz um movimento contrário, a gente quer que os outros tenham uma bolinha de cristal e adivinhem que a louça tá suja, que tem que varrer o chão, que o tênis tem que ser lavado, que o cocô do cachorro tem que ser juntado, que a porta tem que fechar quando chove. Eu preciso começar a comunicar mais. Pessoal, tal coisa tem que ser feita. E repetidamente. Se o meu filho já tá adulto, já é adolescente, e eu não treinei isso para ele, porque ensinar tarefas domésticas é um treinamento, e a gente acaba não fazendo. Então, se eu não treinei até agora, que ele tem 19 anos, e ele vai morar comigo até terminar esta bendita desta adolescência aos 30 anos, bom, agora é hora da gente ensinar, então. Vem pra cá que eu vou te ensinar a lavar a louça, eu preciso da tua ajuda. Tu quer lavar a louça agora ou tu vai lavar a louça depois? Então, é treinar, é explicar o que eu quero, é dizer, é fazer pedidos e não exigências. É saber clarear o que precisa ser feito. E eu vejo também que nós mulheres, o nosso cérebro é muito, né? A gente tá lavando a louça, faz isso, aquilo. Os outros não são como a gente. Eles não se dão conta de tudo isso. E eu acho uma graça, Karina, minha filha sempre diz assim, mãe, eu não consigo fazer que nem tu, 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Ok, vou pedir uma de cada vez, mas as portas da comunicação estão abertas dentro da nossa família. Eu tenho que querer, escolher ouvir o outro, eu tenho que querer e escolher me comunicar do que eu preciso. Não esperar a bola de cristal dos outros e não me emutecer, porque não adianta. Essa casa ninguém me ajuda. Eles são assim mesmo, não é agora que vão mudar. Será? Tu já tentou pedir para alguém mudar? Talvez. Ele nem se deu conta que precisasse mudar. E aí uma boa reunião de família, uma pizza, uma conversa e vamos clarear o que precisa. E a Rosane disse, eu peço e não faz. E aí? E aí a gente observa. Será que esse pedido que eu estou fazendo, ele é suficientemente claro? E aí é uma outra ferramentinha que a gente pode usar. Karina, o que tu entendeu de tudo que eu falei até agora? Daí a Karina me responde, ela diz, não, mas não foi nada disso que eu falei. Espera que eu vou te explicar de novo. Então, eu peço, mas eu checo se o outro escutou verdadeiramente o que eu falei. Porque senão também a gente... ontem eu fiz um vídeo falando que o óbvio precisa ser falado. A gente precisa ensinar os nossos meninos a respeitar o corpo das meninas. Isso é óbvio, mas a gente precisa falar. E talvez os nossos pedidos que parecem óbvios para nós, para o meu mundo linguístico, para o mundo que eu entenda das palavras, seja óbvio, mas no mundo do outro não é. Ele entende as palavras com outros significados, porque cada palavra tem aquele significado do dicionário, mas tem um significado da minha herança familiar, aí a gente falando de relacionamento de adultos, né? Do que eu entendo por cada uma das palavras. Então, checa. Pede. E o outro não fez? Opa, temos um ruído. Vai lá e checa. Tu ouviu bem quando eu te pedi para fazer aquela coisa? A pessoa vai dizer, sim, eu te ouvi. Ah, mas aí a gente levanta uma orelhinha. Talvez não chegou como um pedido, chegou como uma exigência. E é difícil fazer coisas por exigência. Nós somos, uma das nossas
grandes vontades é de sermos colaborativos, mas as exigências elas não chegam muito bem. Então tá pedindo, checou e o outro ouviu, mas ele ainda não tá fazendo, talvez ele tá entendendo como uma exigência. E outra possibilidade é insistir no treinamento, até que as pessoas entendam, ok, eu odeio lavar louça, mas é o que tu vai fazer enquanto a mãe faz as unhas. E no caso, por exemplo, sempre falando de filhos adolescentes, e no caso em que o filho ou a filha se trancam no quarto e não querem comunicar, como se faz? Como se faz? Aí, primeiro, eu entro no mundo do meu filho e depois eu trago ele para o meu mundo. A gente tem a tendência de fazer o contrário. Vem para a sala, vem para a cozinha, sai desse quarto, vem para cá. E quem sabe você entrasse no quarto dele, sentasse no chão e nem que ficasse lá sentadinho em silêncio, dizendo: ai, tô com uma saudade de ti, que eu vou ficar um pouquinho sentada aqui te olhando, pode ser? Mostra para o teu filho que tu precisa, que tu sente falta da companhia dele, mas não com aquela exigência que a gente falou agora há pouquinho. Vem para cá, assim não dá, o que vai ser de ti? A gente faz uma falação que não deixa o nosso amor vir junto. A nossa filha aqui, ela tem quase 12 anos, ela já é um pouquinho assim de ficar mais no quarto, é uma coisa que ela sempre gostou. E agora na pandemia, claro que ela fica mais. E quando a gente chama ela, a gente diz: ai, a gente tá sentindo uma saudade de ficar perto de ti. Fica pelo menos uns 20 minutos aqui, porque nós queremos a tua companhia. E eu ainda brinco, eu sou meio bobalhona, assim, né? Eu digo: eu sei que tu nem quer beijar e abraçar a gente, mas a gente quer tanto ficar contigo, fica um pouquinho aqui com nós. Como que vai resistir a um pedido desse amoroso, sincero? Fica um pouco e depois volta. Então, se ele não tá saindo, pergunta se tu pode ficar um pouco lá no quarto dele, vai estar aqui olhando uma live, bota um fone e fica lá no espaço dele. Se ele tá assistindo um TikTok, um vídeo, sei lá, quantos mil aplicativos de adolescente, jogos existem, Perguntas curiosas. O que é isso que tu assiste? Por que isso te interessa tanto? O que faz teu coração vibrar quando tu assiste essa música ou ouve essa música? Entra no espaço dele. Mas não como uma intrusão, como uma coisa forte, assim. Por quê? O adolescente necessita muito mais da validade dos amigos do que a nossa. Porque a nossa validade ele já tem. Nós estamos amando ele há 12, 13, 14, 15 anos. Agora ele necessita... Agora ele precisa ver se o mundo externo também o ama, também curte, também gosta. Então é natural. O que a gente não pode... só a VTT tá aqui. Oi, Bruna. Ai, queridas, minhas amigas que sempre me seguem, Karina. Gurias, vocês vão adorar seguir a Karina também. Sigam ela, por favor. Então, entra no mundo dele e traz o teu filho para o teu mundo. E, de novo, eu lembro da firmeza e da gentileza. Tem horas que a gente tem que dizer: ok, deu, tá demais. Vai lá e tira, desliga a internet, nem que azede a cara, nem que brigue, porque esse mundo da internet ele é viciante e a gente fica e não consegue sair. E eles não têm todo esse discernimento também para pausar algumas coisas. Aí entra a nossa firmeza, o nosso papel de pai e de mãe. E eu, Karina, que trabalho no judiciário, todos os dias a minha vida é lidar com o conflito das pessoas, né? Os conflitos das famílias, hoje foi dia de lidar com o conflito de famílias com idosos. Ontem eram casos de adolescentes, porque acabou sendo assim a minha agenda. Então, família sempre tem um grau de conflito, porque alguém perdeu a gentileza, e alguém perdeu a firmeza, e as comunicações se atravessaram. Quando a gente souber silenciar mais, ouvir mais e ter verdadeiro interesse pela outra pessoa que está no meu campo, as coisas ficam um pouco mais facilitadas. E não...
essa conexão que às vezes nos falta em família, esse desejo de realmente ser família. E a internet esse ano ela nos tirou muito para esse mundo lá online também, né, Karina? Sim, sim. Eu queria que tu explicitasse um pouquinho mais essa firmeza, porque tu estás falando da firmeza e eu estou aqui pensando como seria isso, porque eu não sou mãe, né? Eu lido com muitas Uhum. mulheres que trazem esse tema, mas eu não sou mãe. Então, por exemplo, Uhum. digamos que eu fosse, tá? E eu tivesse uma filha com seus 20 anos que está namorando e quer trazer o namorado para dormir em casa e eu não estou de acordo com Uhum. isso. Como seria ser Uhum. firme neste caso, né? Sem ser, porque por firme a gente pode entender brava, cara fechada. Não, Uhum. eu sei que não é isso que tu queres dizer com firmeza, Uhum. mas me dá um exemplo. Então, nesse caso, como seria Uhum. ser firme? A firmeza, ela precisa chegar, mas antes a gente tem que ter dialogado sobre as coisas. Porque se a firmeza só chega pela firmeza, ela é isso que tu acabou de dizer, essa fúria, essa raiva, a discussão. A firmeza tem que chegar quando regras foram esclarecidas, quando combinados foram feitos. Só que a gente não faz combinados. A menina entra com o namoradinho, é 1 da manhã, eles estão na cama, mas nós nunca conversamos sobre isso. Sim. E aí eu vou entrar a quarta dentro, vou tomar um susto, não sei o que eu faço, se eu mando embora, se eu acordo, se eu choro. Então, tudo em família precisa ser muito mais conversado. E quando eu digo, ok, eu vi que tu tá namorando, o que tu pensa? É uma pergunta curiosa. O que tu pensa sobre o teu namorado dormir aqui em casa? Ai, mãe, eu acho super de boa, tranquilo. Aí é a minha firmeza, eu vou dizer. Eu não me sinto confortável. Eu não tenho estrutura para isso. Então eu te peço, minha filha, que você não durma com ele em casa. Aí a filha vai argumentar e eu sou firme quando eu repito. Minha filha, me escuta. Eu não tenho estrutura para isso. A minha criação é outra e eu não concordo. E a filha vai ficar e vai sair, vai bater boca 4, 5 dias sem falar contigo e tu se mantém firme. Firme. Minha filha, não. Minha filha, não. Isso é ser firme. Não precisa fazer um catatá de explicações. Sabe quando antigamente as pessoas falavam é honrar o fio do bigode? Tem vezes que a gente tem que honrar o fio do bigode. Tem vezes que a gente tem que dizer, não, esse bigode não deu certo, esse nosso combinado está errado, ele não é gentil contigo, ele não é gentil comigo, ele esculhambou a nossa família. Vamos desfazer o bigode. Mas tem vezes que ser firme é honrar esse fiozinho desse bigode e dizer, isso não é saudável para a nossa relação familiar e para mim é não. O que eu vejo, Karina, é que muitas famílias conseguem manter os nãos. Então, um dia não deixa, mas o outro dia deixa, um dia não deixa e um dia deixa. Porque não tem essas regras, esses entendimentos assim, mais organizadinhos. Porque família é quase uma organização. Cada um faz uma coisa, executa outra, vive outra, sente outra. Se as regras não estão claras, a firmeza ela vai explodir em crítica, em julgamento e em briga. Então, antes clareia, conversa, cria esse espaço para conversa para poder depois dizer. Lembra que eu te falei? Jogar até essa hora não. Lembra que eu te falei? Eu não recolho as roupas do quarto. Lembra que nós combinamos? Eu não lavo mais as tuas calcinhas. Você tem 19 anos. Os meus filhos lavam a calcinha e a cueca desde, sei lá, 2, 3 aninhos. Depois a gente relava. Mas eu quero mostrar para eles que eles precisam cuidar das coisas que são eles. E se meu filho tem 20 anos e ainda não cuida das coisas dele, tá na hora. E aí eu sou firme. Cansei de lavar calcinha. Cansei de lavar cueca. Vão ficar sem calcinha para vestir e vão ficar sem cueca? Eu pago para esse meu sentimento de dizer não lavo mais calcinha, para esse meu sentimento de dizer não, para esse meu sentimento de contentamento que eu tenho em ter colocado a minha voz ativa no mundo. Então, ser firme, às vezes, é
lidar com o ruim que vem de uma situação. Mas é um ruim que às vezes é bom. Ele só parece ruim, mas ele está carregado de certeza e de respeito. Então, ser firme pode ser repetir, treinar, exemplificar, fazer acordos, fazer combinados, por aí. E esse firme, no caso, né, desse exemplo que tu nos traz, ele é inclusive o bem-querer do futuro do filho. Isso, claro! E vou estar ensinando esse filho. A partir disso que hoje parece, talvez para o filho, até uma crueldade, mas que no futuro vai se dar conta de que aquele não foi a salvação dele, muitas vezes. É aquela frase que dizem, eu sei que agora tu não gosta, mas tu vai me agradecer. É uma frase que tem suas verdades, mas ela é mais verdadeira ainda se eu observei a necessidade do meu filho, a minha necessidade, os nossos sentimentos, os nossos valores familiares. Eu gosto muito, Karina, de falar quais são os valores que a minha família tem. O que é importante para minha família? Olha, um valor para minha família é a honestidade, que a gente saiba dizer, mãe, esqueci da prova e não estudei. Ah, ok, é uma honestidade, tu não vai ser castigado por isso. Eu vou te agradecer por ter honrado o valor da nossa família. Só que eu vou ser firme em te dizer que isso está errado e que nós vamos ter que corrigir o nosso erro. E o que eu vejo também, Karina, e lembrando das minhas coisas de judiciária, quantas pessoas não permitem que os filhos arquem com as suas consequências, principalmente adolescentes. Não tem mal nenhum ele ter que usar o dinheiro dele para pagar um erro dele. Às vezes eu brinco aqui, se vocês quebrarem um copo, vocês vão pagar, hein? Umas coisas assim, né? Porque eu quero lembrar da necessidade de estarem atentos e tal. Então, o desafio de viver em família, ele é muito grande. Mas se a gente estabelecer valores, se a gente olhar a longo prazo, onde é que eu quero chegar com a minha família? O que eu quero potencializar? O que nós queremos criar? O que a gente quer viver? Fica mais fácil de seguir. Talvez um dos problemas de ser família é que a gente não olha para a família com a seriedade bonita que ela precisa. A gente só está vivendo, acontecendo. Daí os erros acontecem, a gente bloqueia, briga, bate boca, se desestrutura, porque a gente não olhou para ela pensando como é que eu vou andar com a minha família? Até onde nós vamos? O que nós queremos construir enquanto família? E isso, independente de ser uma família de dois, como por exemplo eu e meu marido não temos filhos, mas a necessidade da gente conversar, de sermos honestos, de sermos fiéis àquilo que a gente está sentindo, essa construção diária, né, Kellen, do relacionamento, seja ele de parceria do casal ou com os filhos, porque tudo a gente precisa dizer de novo, como tu falaste, é um treinamento, eu não posso partir do pressuposto que o outro sabe o que eu estou sentindo, o que eu quero, o que eu preciso. Não pode partir desse pressuposto. Acho que a Juanita colocou uma pergunta ali bem boa, Karina. Quando uma das pessoas da família entende uma coisa necessária e o outro não. É essa honestidade que tu acabou de falar, não importa se eu sou 2, 3 ou 4. Alguém tem que ceder. Bom, então, para ti não é importante arrumar a cama, mas para mim é. Então, acho que vamos fazer assim, ó. 4 dias a gente arruma a cama, 3 não. Na outra semana a gente arruma 6, 1 não. Tem que haver essa engrenagem, um cede, o outro acopla, um cede ali. Tem que ser sempre uma balancinha. Por isso que eu falei antes, a gente tem que sentar e conversar e tem que dizer, meu bem, eu me sinto suja, eu me sinto nojenta, eu me sinto leca quando eu deito na cama que não tá arrumada. E o outro vai dizer, eu não sinto nada disso, pra mim é lá, tô nem aí que a cama tá arrumada. E aí eu faço um pedido gentil. Mas aí eu também entendo que se o outro não quer arrumar, bom, é uma necessidade minha. Eu desejo isso arduamente. Então eu vou tomar isso
como o meu. Por exemplo, o meu marido lava a louça e ele não pensa que precisa guardar o potinho do sabão. Para ele fica bonitinho ali pela pia. Aquilo para mim é um negócio assim que a pia tá suja, se não guarda o potinho do sabão. E eu já falei isso para ele e ele não concorda. Só que sou eu que acho isso. O que eu faço? Passo pela cozinha e guardo, porque essa é a minha necessidade. Eu não tenho que enfiar o outro naquilo que eu preciso. Eu vou lá e faço. E entendo que para o outro isso não é importante. Que ele faz, e também ele faz tantas outras coisas para mim. Será que eu preciso me apegar ao bendito do pote do sabão? Tem tantas outras coisas bacanas que eu não... Mas às vezes a gente também se complica, né? Umas coisinhas. Sim, sim. A flexibilidade, né? Tão necessária também. Super, 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 super. A gente tinha combinado de encerrar a nossa live falando de amor e auto-amor. Já que a gente está no finalzinho, a gente tem 3 minutos, Kelly. E eu ainda quero te dar um tempinho para te falar do teu curso. Meu curso com vagas abertas, Coração Valente, porque eu adoro falar de amor. E se a gente tem só 3 minutos, a minha mensagem final é que amor é um verbo. Eu amo, tu amas, ele ama. Se ele é um verbo, ele tem que ser colocado em prática. Ele precisa não ser só sentido, ele precisa de concretude. E aí, trazendo Gary Chapman e as linguagens do amor, eu posso usar cortesia, gentileza, honestidade, perdão para materializar o amor que eu sinto. Não basta dizer, nossa, mas é óbvio que eu te amo. É fazer a leitura de como o outro entende o amor. E cada um de nós tem um entendimento diferente de amor. Então pergunta para as pessoas da tua família, como é que tu se sente amado? E talvez o que o outro vai te responder é muito diferente do que tu entende por amor. Para alguns é quando tu me abraça. E para o outro, é quando tu passeia comigo. A criança pode dizer, ai mãe, é quando tu diz que eu sou lindo. E o outro diz, ai mãe, é quando tu brinca comigo. Ai mãe, é quando tu sai. Então, perguntar como você se sente amado por mim. E esse amor, que é uma coisa que eu gosto muito de falar, Karine, ele vai estar no meu curso, que começa semana que vem, Coração Valente. Eu sou essa pessoa que acredita que a gente pode sim viver melhor. Mas a gente precisa do outro. Assim como tu faz uma jornada linda de auto-amor com mulheres, a gente precisa de alguém para nos guiar nessa caminhada do viver, né? Sim. E essa é a minha proposta, que eu possa contribuir para uma vida das pessoas em família, com filhos, sem filhos, mais vibrante, mais encorajada. Eu super te agradeço a atenção de hoje e o convite, adorei. Imagina, eu que te agradeço também por ter prontamente acolhido o convite de estar aqui, né? A gente percebe que tu és uma pessoa que vivencia, né, aquilo que tentas levar aos outros, né? E isso é mais importante do que qualquer coisa, né, Kelly? Porque a gente aprende pelo exemplo, a gente não aprende por aquilo que é dito. E nós que trabalhamos com pessoas, nós precisamos vivenciar aquilo que a gente tenta levar para o outro, né? Não que a gente saiba tudo, porque nós também estamos numa caminhada diária para nos tornarmos pessoas melhores. E essa caminhada, ela é para o resto da vida, né? Forever. Ao infinito e além, as nossas caminhadas. E que a tua caminhada seja sempre muito iluminada, que tu tenha cada vez mais energia para conduzir as mulheres que chegam perto de ti. Gratidão por essa noite, gratidão pelas pessoas que nos acompanharam aqui, que foi uma noite muito gostosa. Amém. O mesmo desejo para ti, que o teu curso seja um sucesso, que tenha bastante gente, né? Disposta a aprender contigo, a seguir nessa caminhada contigo. E quem sabe mais adiante a gente trata uma outra live, né, Kelly, para falar talvez um pouquinho mais sobre relacionamento de casal, já que hoje o nosso tema foi focado nessa questão de pais e filhos,
mães e filhos. Vamos Quem sim. sabe futuramente a gente volta aí para falar um pouquinho sobre o relacionamento do Ótimo, casal. ótimo, ótimo. Muito obrigada. Eu que te Foi ótimo. agradeço. Um grande beijo, uma boa Tchau, noite a gente. Boa todos. Gratidão noite. a quem esteve aqui com a gente também. Tchau, tchau, então. Obrigada. Obrigada.